A Sony ZV-1 é uma das câmeras portáteis mais cobiçadas hoje para quem quer uma câmera muito competente e com alta qualidade. E eu comprei essa daqui para fazer, junto com a Sony a6400, os vídeos aqui do canal. E nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas, falar quais são as minhas impressões sobre ela, porque é uma câmera muito bacana e o preço dela também é bem atrativo. Ela já conta com uma lente aqui que tem abertura f1.8, que é bem clara, e tem 24mm de abertura. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre ela, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E agora, bora pro vídeo! Primeiramente, essa câmera aqui eu não comprei ela nova porque ela custa uma bagatela nova. Eu consegui ela usada por um preço bem bacana e ela chegou ontem aqui pra mim, eu já fiz alguns testes. E dentro da caixa dela veio apenas a câmera, ela tem um modelinho que vem com um pelinho aqui em cima, que o meu não veio, tá? Mas eu não vou utilizar na rua, que é esse pelinho que tá aqui na caixa. Ó. Se você der uma olhada na caixa, tem um pelinho em cima dela, e é esse pelinho que vem, mas a minha não veio e eu não vou utilizar isso, provavelmente, tá bom? Aqui na caixa, a gente pode dar uma olhadinha em algumas informações sobre ela. Se você der uma olhada aqui, ó, ela tem aqui um sensor de 20.1 megapixels, temos abertura de 24 a 70 milímetros de distância e aqui temos uma abertura variável de 1.8 a 2.8. Aqui temos detecção de pixels de até 315 pontos, que é bacana. Temos autofoco no olho, igual a Sony a6400 tem. Face Appeal seria aquelas, acho que isso deve ser para melhorar a face. Temos um botão para efeito bokeh, Clear Voice Record, que seria gravação de voz bem limpa, e uma entrada para microfone, tá? Ela consegue gravar em 4K HDR, tem o processador Bions X, eu acho, se eu não me engano. Tem o formato de gravação aqui, lentes Zeiss, e acho que só isso da caixa para mostrar tá bacana, né? É uma caixinha bem pequenininha, tá? Bem pequenininha. Aqui a câmera, então, ó, na minha mão, como que ela fica, é uma câmera super portátil. Tem a entrada aqui para você encaixar microfone, tá? Vai tranquilo. Você pode encaixar aqui. Aqui na lateral não temos nada. A telinha dela, ela abre, gira, você pode mexer ela todinha aqui. Aqui temos os botões já famigerados da Sony, né? Igualzinho da Sony a6400, praticamente. Então quem tem uma câmera da Sony vai se familiarizar tranquilamente. Temos aqui em cima, aqui onde é o microfone, botão on-off, ó, clicou uma vez liga, clicou uma vez desliga, tá? Ela fecha a lente. O modo para a gente trocar entre foto, vídeo, manual, etc. Botão para gravação, o botão bokeh, onde ela faz a gravação direto, né? Dentro da gravação ela vai desfocar o fundo. Temos aqui o zoom da câmera e o botão para fotografia. Desse lado aqui, temos aqui, ó, entradas separadas, tá? Elas não são todas juntas, deixa eu ver se eu consigo abrir, ó. Entrada para microfone, entrada para carregamento, se você for carregar direto nela, e entrada para mini HDMI, se você quiser adicionar uma lente ou passar para a televisão. Embaixo aqui nós temos espaço para o cartão de memória. Eu estou usando esse cartão aqui, está funcionando muito bem em 4K, tá, galera? É um cartão relativamente barato da Samsung, o Evo, deixa eu ver aqui, Plus 3, tá? Eu acredito que seja assim o nome. E a bateriazinha, a bateria minha aqui não é original, tá? É uma bateria do modelo NPB X1, tá? Que é utilizado nessas câmeras. Você pode comprar outras baterias e colocar aqui dentro, deixar carregando, que é o que eu fiz. E também comprei o adaptadorzinho de tomada, tá? Para não precisar ficar colocando a bateria direto nela se eu for gravar travado. Aqui temos o jackzinho para a gente colocar no tripé. Se você for usar, ó, você não consegue abrir para pegar o cartão de memória, tá bom? Apenas isso, tá? A lente está aqui, a câmera está aqui. Temos uma luzinha aqui em cima que indica se está fazendo gravação ou não. Ó, coloquei para gravar, ó. Deixa ela ligar. Tá terminando de ligar. Ligando, ela acende em vermelho, avisando que está sendo gravado, tá bom? Aqui eu vou passar rapidinho pelo menu para vocês darem uma olhada nas funções que tem, mas ela tem muita função, então não dá para a gente ver tudo, tá? Abrindo aqui o menu, ó, eu vou passar devagar para vocês irem vendo. Se vocês quiserem, dá uma pausa aí, porque tem mais coisa para a gente testar, tá bom? Aqui ela tem um modo onde você pode mudar em relação a
gravação, ó, aqui em 4K, gravo em 4K até 30 frames 60, eu estou gravando em 24 100 megapixel, tá? Grava 30 100 mega ou 24 100 mega, tá bom? É bem bacana. Vamos passando aqui, ó, tem várias coisas legais. Quando chegar na parte de temperatura, que é o legal você trocar se você for gravar em 4K, eu vou te mostrar ali para você dar uma olhada, ó. Vocês podem vir aqui, ó, Power Off Monitor, Auto Power Off Temp. Vai estar em Standard, se você for gravar em 4K, vem aqui, coloca High e dá um OK, tá? Para ele passar de 5 minutos de gravação. Ó, passando mais um pouquinho aqui as configurações para vocês verem. Já cheguei no início de novo, tá? Então já passou tudo. Então, voltando aqui para outra câmera para falar com vocês. Em relação à câmera, ela é bem pequena, bem versátil, mas aí você vai falar, Luan, e a qualidade dela? A qualidade dela é mais fácil eu mostrar para vocês aí, porque a qualidade me impressionou. Mas eu vou colocá-la aí no lugar que está a Sony a6400 e para vocês verem como que é a qualidade dela. Então, galera, agora vocês estão vendo uma imagem diretamente da Sony ZV-1. Vocês já devem ter percebido que a imagem ela deu uma cropada, né? Vocês não estão vendo a mesa direito. E isso acontece por causa da gravação em 4K e por conta do sensor dela ser um pouco menor do que a minha outra DSLR aqui. Então, se você for utilizar para gravação, você vai ter que distanciar um pouquinho mais a câmera para você ter a mesma distância que eu tenho na Sony a6400. Por quê? Aqui na Sony a6400, ó, a minha tá aqui, eu utilizo uma lente Sigma 16mm f1.4. Essa lente ela é muito aberta, tá? Então, ela é uma lente mais aberta, enquanto a Sony ZV-1 ela tem uma lente de 24mm, que é um pouquinho mais fechada. Em abertura, quando eu coloco a Sony ZV-1 com as mesmas configurações de abertura que a minha A6400, a qualidade de imagem fica bem parecida, mas a Sony ZV-1 ainda é um pouco mais escura. Então você vai ter que ter um trabalho de pós-produção de imagem no computador um pouquinho mais difícil. E o que eu percebi nesse primeiro dia utilizando é que a Sony ZV-1 ela tem uma ciência de cor já bem próxima da realidade. E a Sony a6400 não. Então elas são bem diferentes, tá? Porque o intuito dessa câmera aqui, a Sony ZV-1, é bem diferente do que essa daqui. Essa daí é uma point and shoot, para você ligar ela e já fotografar, gravar, não ter que mexer em configuração nenhuma. Mas dá para você chegar próximo em relação à qualidade, em relação à cor da Sony a6400 mexendo na pós-produção. Ela grava em S-Log2, S-Log3, grava em vários formatos. Então, se você gosta de uma pós-produção bem elaborada, dá para fazer também. Vai ficar um pouco limitado por conta da lente, mas é uma qualidade bem bacana. E eu quero saber de você, comenta aqui embaixo o que você acha da qualidade da Sony ZV-1 em relação à Sony a6400. Eu vou fazer um take, eu vou continuar falando aqui e já eu continuo falando na 6400 para vocês terem uma noção em relação às duas. Então, como vocês viram aí, agora eu estou falando pela Sony a6400 para vocês terem ideia da qualidade, tá? O microfone, eu estou utilizando diretamente um lapela, tá? Um Sony ECS3, se eu não me engano. E aqui está a Sony ZV-1 na minha mão. A qualidade, vocês vão me dizer aí se dá muita diferença, porque eu vou utilizar essa câmera como câmera secundária, como a câmera que apareceu aqui do lado, mostrando o produto, a caixa, para vocês terem uma ideia. Então, para mim, a qualidade é muito boa. Mas, dependendo do seu uso, dependendo da qualidade que você utiliza, pode ser que ela não atenda, mas eu acho que vai atender a maioria dos usuários. Porque se um dia a minha A6400 der problema, provavelmente não deve dar e eu não quero que dê, eu vou usar a Sony ZV-1 como câmera principal por um tempo até consertar ela. Mas na minha opinião é uma câmera muito versátil, muito pequenininha. Em relação à bateria eu não consegui testar muito tempo, então não dá para falar muitas coisas para você. Aqui, por exemplo, agora vocês estão vendo a tela da ZV-1, vocês podem ver que ela tem, ó, aqui está em 24mm e eu consigo dar um belo de um zoom. Ela tem um zoom bem lento, dá para mudar nas configurações. Então a gente consegue dar o máximo de zoom, que é esse aí que vocês estão vendo agora, ó. Então a gente tem um zoom bem suave para você que vai fazer gravações, então é bem legal. Eu achei a qualidade dela muito bacana, pelo que eu já fiz de teste agora, só achei a ciência de cor um pouquinho difícil de trabalhar, porque eu já estou acostumado com a 6400, mas nada que uns 2 dias tentando ali, mexendo lá para cá, você consiga resolver isso, tá? Claro, 2 dias deve ser muito, mas um dia aí que você tira para trabalhar nisso, você consegue bater as cores das duas câmeras. Porque eu achei que por ser da Sony ia ter praticamente as mesmas cores, mas nem colocando
a mesma configuração exata não fica a mesma cor, tá, galera? Então, eu achei que poderia, pelo menos, ter a mesma ciência da família Alpha e da Sony. Mas, ainda assim, por isso que o pessoal compra muito ela. É uma câmera super portátil, que tem uma qualidade incrível comparado à Sony Alpha, que são bem maiores. E eu acho que vale muito a pena para quem está começando no YouTube, precisa de uma câmera portátil para fazer vlog ou para gravar externo, que ela tem estabilização já direto na lente. E isso ajuda demais. A minha A6400 ela não tem na lente nem no corpo, e o que atrapalha bastante se eu for gravar fora de casa, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, é para passar minhas impressões sobre a Sony ZV-1, porque tem muita gente procurando sobre ela, e aqui eu uso para gravações internas, e isso talvez seja o que a maioria pretende fazer, né? Ainda mais com pandemia. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso queira ver mais vídeos sobre a câmera ou tiver alguma dúvida, me chama no Instagram que está passando aí do lado. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.